para você, o que é fé? Fé é uma crença. Fé é acreditar firmemente numa coisa. Fé é se apoiar na confiança de que alguém ou algo, alguma coisa vai acontecer. A fé em Deus é se apoiar em Deus, confiar nele, saber que Ele está providenciando as coisas para nós, que Ele está cuidando de tudo, que Ele está se preocupando conosco e Ele está agindo a nosso favor. Fé é isso. Pelo nosso dicionário, você vai ver lá, fé é uma coisa subjetiva, né? Por não ser algo que a gente toque, algo que a gente pegue, né? Não tem aqueles conceitos da coisa concreta no português. Mas a fé é uma coisa que não precisa ser subjetiva na sua execução. Ela pode e deve ser uma coisa concreta. É uma coisa que a gente consegue praticar ao longo da nossa vida. A gente vai aprendendo a confiar cada vez mais em Deus. E com isso vai aumentando a nossa fé, vai aumentando a nossa confiança em Deus. A gente às vezes pede a Deus que nos aumente a fé. Cuidado, né? Ele vai lhe mandar problemas, complicações e coisas para que você seja provado, para que a sua fé, a sua confiança em Deus seja provada. Quando a gente tem prova para estudar, a gente estuda, né? E aí a gente tem que fazer uma prova, aí eu vou estudar para a prova. Aí quando eu estudo para a prova eu aprendo. Não é assim? É assim que é o ser humano. Quando tem uma prova, uma provação, um problema, a fé acaba sendo testada e ampliada na medida que a gente consegue confiar em Deus. Mas a fé é algo que não é só o homem ter e pronto, acabou. Né? Ela não é uma coisa, uma expressão da vontade do homem, pronto, acabou. A gente precisa ter de Deus algo que nos ajude a ter fé. Né? A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Né? Então precisamos pedir a Deus que nos dê isso, né? Que nos dê esse dom, essa dádiva, né? De poder confiar nele. Precisamos exercitar, como eu falei, mas precisamos entender que sozinhos nós não conseguimos fazer nada. Somos carne, somos seres humanos e falhos, e por conta disso temos uma série de imperfeições e problemas. E precisamos muito de Deus para que Deus nos ajude a ter fé e seguir em frente mediante tantas e tantas provações pelas quais passamos. O autor nos fala que através da fé podemos ver, conhecer e crer em Deus, né? Isso é o experimentar, isso é o se relacionar com Deus. Através da nossa fé em Deus, nós vamos conseguir nos relacionar com Ele. Bom, eu não consigo me relacionar com alguém que eu não conheço, eu não consigo me relacionar com alguém em quem eu não confio, né? Quando você tem uma pessoa de sua convivência ali, você tem que se encontrar com ela, seja na escola, na faculdade, seja no trabalho ou na vizinhança, e você não confia naquela pessoa. Então, você vai conviver com ela porque você é obrigado a conviver com ela. Mas você não vai se relacionar profundamente com aquela pessoa, porque você não tem confiança nela. E a fé nos proporciona ter esse relacionamento com Deus. E como o autor disse, é muito mais profundo que um relacionamento. Porque a fé, pela fé, nós aprendemos a ter dependência de Deus. Dependência é uma palavra
E interessante quando a gente fala de fé, né? É confiar que Deus vai providenciar tudo. Será que a gente consegue confiar? Acho meio difícil. Eu mesmo acho difícil confiar 100%. Por quê? Porque eu não consigo, porque eu tento, mas não consigo, porque a ansiedade me faz achar que eu preciso ter os meus meios de resolver os meus problemas, eu preciso ter a minha independência, eu preciso ter o controle da minha vida. E isso é bastante complicado, porque quanto mais eu preciso, eu quero ter o controle da minha vida, menos fé eu tenho, menos confiança eu tenho, menos eu me apoio em Deus e mais em mim mesmo. E aí a gente foge do conceito de fé, foge da fé em Deus e começa a resolver a sua própria vida por si mesmo. Fé não é isso. Fé é uma dependência de Deus. E nós precisamos ter essa fé em Deus. E fé é, como nós estamos estudando, uma marca da vida cristã. Aqueles que são cristãos, aqueles que são crentes, têm o Filho de Deus como o seu único e suficiente Salvador e têm fé em Deus. E esta fé é uma marca extremamente profunda, por assim dizer, da nossa vida cristã. Nós podemos e devemos praticá-la, nós podemos e devemos mostrar o nosso relacionamento com Deus através dessa fé. A nossa lição hoje fala do capítulo 5 de 1 João, e eu vou ler dos versículos de 1 a 19. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e é nascido de Deus, que Jesus é o Cristo, de novo, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus Cristo, Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu. No céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. E três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E também sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos. Estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por este não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus
não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Essa é a lição número 11 da revista Palavra e Vida, edição 73. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br. Você pode acessar lá e clicar e fazer o download. Essa revista tem por tema Marcas da Vida Cristã, exposições em 1ª, 2ª e 3ª João, pelo pastor Pedro Elísio, que foi o nosso comentarista. E essa lição número 11 tem por tema a marca da fé, relembrando, estamos vendo marcas que João deixou evidentes como sendo marcas de uma vida cristã. Bom, o primeiro tópico nos diz aqui que a fé gera amor e obediência. E o apóstolo João usa essa fé, descreve como uma fé salvadora, mas em uma ação contínua, né? Mostrando que ela é a marca dos verdadeiros cristãos. Né? E ele coloca no versículo 2, 1 João 5, versículo 2, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Ele está falando de uma vida prática, ele está falando de algo que permanece, né? Algo que a gente faz no nosso dia a dia. Faz de forma forçada, faz porque eu tenho que fazer, faz porque se eu não fizer eu vou para o inferno, por ameaça. Né? A gente faz porque a gente busca praticar as coisas que Deus nos mandou. Né? E o que Deus nos mandou, Jesus nos mandou, foi amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ainda perguntaram quem era o próximo. Jesus ainda contou aquela parábola do samaritano, e os samaritanos eram inimigos dos judeus, e foi o samaritano que acudiu um judeu que tinha sido assaltado e deixado quase morto pelo caminho, na parábola que Jesus contou. Então ele está falando que a gente precisa amar, e amar a todos, amigos e... não vou usar inimigos, fica ruim, né? Amigos e não tão amigos assim, né? Você entendeu? Né? Aqueles que a gente gosta, aqueles que a gente não nutre uma simpatia, para não dizer que não gosta, né? Aqueles que nos ajudam, aqueles que não nos ajudam, a gente deve amar a todos. Complicado, muito complicado, mas é isso que esta fé salvadora gera em nós, né? Ela gera o amor e a obediência. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Né? E ele continua, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, ou os seus mandamentos não são penosos. Né? É amar a todos. Que Deus nos ajude a fazer isso, porque é complicado, né? Ele fala de praticar, colocar em prática. Quando a gente quer mudar uma coisa na nossa vida, a forma mais fácil é tornar esta coisa uma prática. Bom, eu tenho comigo um defeito que para mim é uma virtude, para alguns é defeito, né? Alguns reclamam, outros não, mas para mim é excelente. Tem algumas coisas que eu coloco na minha rotina diária. Para quê? Para não pensar. É só uma rotina. Então eu levanto, vou no banheiro, faço a barba, boto a água para esquentar, tomo café, né? Eu até brinco, escovo o dente, boto a roupa para sair, depois eu acordo. Eu não preciso acordar antes. Porque é uma rotina. Eu não penso mais o que eu vou fazer quando eu acordar de manhã, porque eu já sei o que eu tenho que fazer. E para mim isso é confortável. Por quê? Porque é só fazer. Eu não tenho que tomar decisões.
O que eu vou comer? Eu como sempre a mesma coisa. Se tiver, se não tiver, no dia anterior eu dou uma olhada ali para ver o que eu vou comer. Tem as 3, 4 opções e acabou. E tá bom. Não pensa, faz. Por quê? Porque isso aí me economiza, vamos dizer assim, processamento, né? Eu vou deixar o meu cérebro para processar outras coisas que forem mais importantes. Mas aquilo ali eu não me preocupo. Mas vira uma rotina, vira uma prática. E é isso que a gente precisa fazer com amor. É isso que a gente precisa colocar na nossa vida. O amor precisa ser rotina, precisa ser prática, né? Precisa estar na massa do sangue, como a gente fala. Quando você aprende a andar de bicicleta, você tem que ficar pensando como é que você vai se equilibrar. Até que aquilo se torna automático. É dirigir carro, né? Quando você está começando a aprender a dirigir o carro, olha que coisa, que tortura, porque tem que pensar em que marcha está, agora eu tenho que apertar a embreagem, toquei a marcha, agora eu vou tirar o pé da embreagem, tirar do freio, botar no acelerador e vou, enfim, tem toda aquela manobra, não sei nem descrever, né? Por quê? Porque é tão automático que eu já faço sem pensar. A fé precisa ser assim e a gente precisa praticar o amor assim. É uma ação constante, é algo que está em nossas vidas como coisa normal, coisa que vai acontecer, coisa do nosso dia a dia, né? E João usa essa palavra praticar, pratiquemos, né? Esse amor que ele fala ali, que é resultante dessa prática, né? Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, ele está falando de não está falando de um amor emocional, daquele amor de gritar, de chorar. Não, ele está falando também, tudo bem, esse é um amor que a gente expressa na adoração, mas ele está falando do amor de querer fazer a coisa certa o tempo todo. É uma ação de obediência. Eu obedeço porque eu amo, eu obedeço a minha mãe, eu obedeço ao meu pai, porque eu os amo. E porque eu os amo, eu vou obedecer. Às vezes sem compreender, muitas vezes sem concordar, né? Muitas vezes até sem aceitar, mas eu obedeço, eu amo, eu obedeço, né? Não é apenas, também um sentimento, mas não apenas um sentimento, né? Não é amar por conveniência, né? É amar por obediência, né? Nós nos identificamos com aqueles a quem nós amamos. E quando a gente se identifica com uma pessoa, a gente pega os trejeitos, as formas, as ações, os comportamentos dessa pessoa. Já viu isso, né, acontecendo? Você começa a conviver muito com uma pessoa e essa pessoa e você começam a trocar esses comportamentos, né? E a coisa se mistura um pouco, né? Isso é um relacionamento, mas a gente precisa ter esse relacionamento com Deus. Deus precisa ser o foco desse nosso relacionamento. O segundo tópico da nossa lição fala da vitória, que é pela fé, né? E aí lá nos versículos 4 e 5, o apóstolo usa assim, podemos até retomar no 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? O apóstolo usa aí a palavra vencer, né? E quando a gente lê Apocalipse, a gente vê esta palavra sendo usada várias vezes, né? Talvez aqui ele já esteja querendo falar alguma coisa do final, né? Do final dos tempos. Vence o mundo, não vencerá, mas já vence
desde já. Né? Quem crê que Jesus é o Filho de Deus e confia na sua obra, já tem esta vitória sobre o mundo. Né? O comentarista colocou aqui a palavra que foi traduzida como vence, no grego é conquista, ter vitória, conquistar o poder, e abro um parênteses aqui. Sempre que a gente está falando de um texto que foi traduzido de uma outra língua, a gente precisa entender que nenhuma tradução, seja ela de português para inglês, de inglês para português, de espanhol para português, de português para espanhol, qualquer uma delas, nenhuma delas traz totalmente o significado que foi expresso na sua língua mãe. Por quê? Dependendo das palavras que a gente fala, elas têm vários significados. Né? E esses vários significados trazem várias ideias. E essas várias ideias estão todas dentro daquilo que foi expresso. Então, quando eu traduzo de uma língua para outra qualquer texto, eu estou perdendo o significado, estou perdendo um pouco de significado. Não estou dizendo que a Bíblia não tem significado, pelo amor de Deus, não é isso. Mas muitas vezes é interessante você perceber que é necessário voltar ao texto original para que você entenda o que quis ser dito lá no texto original. Né? Então, a palavra vencer aqui, o Novo Testamento foi escrito em grego, né, no grego koiné, então você volta aos originais e hoje, olha que maravilha nós temos na internet, o que o pessoal chama de Bíblia interlinear, com várias traduções, inclusive com o original em grego do Novo Testamento, e a palavra que está lá, então ela expressa vitória, mas expressa uma conquista, expressa conquistar um poder, é vitória, né? Mas a vitória nesse aspecto de conquistar algo muito maior, né? E ele fala, o apóstolo fala que o cristão vence o mundo continuamente. Então é uma ação, em inglês tem um termo chamado continuous, uns present continuous, né, que é contínua, é algo que está acontecendo. A gente vence e vence continuamente o mundo por meio da fé em Cristo e da dedicação da sua vida. Ele se torna um vencedor. Ele ganha esta capacidade de vencer o mundo. Agora, lembrando que essa situação de vencer o mundo não quer dizer não ter problemas, lutas, questões a serem resolvidas nesse mundo. Não quer dizer que nós não vamos ter algo que vai nos perturbar, não vamos ter problemas para resolver, não vamos ter lutas para lutar, vamos ter todas essas coisas. Volta e meia vai aparecer alguma coisa que vai nos assustar, que vai nos meter medo, que vai nos deixar inseguros, que vai nos deixar receosos, mas a vitória ela é certa se temos confiança em Cristo, se temos fé em Cristo. Né? Haverão batalhas, né? Mas a vitória já é uma realidade. O problema é que às vezes a gente acha que vitória é acontecer o que eu quero. Né? E aí não acontece o que a gente quer, a gente fica desiludido. Mas não é isso. Né? Não é isso. É vitória mediante a nossa fé. Romanos 8, 37, texto conhecido em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, o meio pelo qual podemos obter vitórias é a fé em Cristo. Lembrando que esse mundo, né, e está lá no versículos,
18 e 19 de 1 João 5, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Versículo 19, sabemos que todos somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Esse sistema, como se fala, né? Esse mundo que nós vivemos, ele jaz no maligno, ele descansa, né? Aqui jaz, que se coloca numa lápide, aqui descansa. Então o mundo vive nas condições do maligno. E nós temos que ter atenção a isso, né? A gente não pode estar desatento das coisas que acontecem ao nosso redor. Nossa vida espiritual precisa estar antenada com Deus. Nós vamos ter uma vida terrena e nós precisamos entender essa dualidade, né? A vitória em Cristo e a luta contra o mundo. E quando a gente fala luta contra o mundo, não é sair brigando com todo mundo, mas é lutar contra aquelas coisas que a gente sabe que estão erradas. E como é difícil, né? Como é difícil lutar contra certas coisas. Porque essas coisas vêm para nós como coisas comuns, né? Não, mas todo mundo faz isso. O que tem? Qual é o problema? Né? E a gente precisa lutar contra esse sistema de coisas erradas que não fazem mal, porque todo mundo faz, e se todo mundo faz, então tudo bem, não é por aí. Não é nada por aí, ok? Terceiro tópico nos fala da fé, nos leva ao testemunho, né? E o testemunho ele coloca aqui como um resultado da fé. Então, quando eu acredito em Deus, eu vivo, acredito que Cristo é o Filho de Deus, tem a salvação, então eu vou passar a viver como Deus quer que eu viva. E eu vou, naturalmente, no meu viver, testemunhar, mostrar as coisas que acontecem, né, com base na minha fé. E a gente às vezes fala de testemunho, né? O fulano vai dar o seu testemunho. Aí a pessoa vai lá à frente e conta do que aconteceu na sua vida. Tá bom, isso também é testemunhar e é importante que seja feito. Mas no dia a dia, na nossa vida toda, em todo momento, em todas as nossas ações, precisamos testemunhar. E o que é testemunhar no nosso dia a dia, se não estar atento à vontade de Deus, se não estar vivendo de acordo com a vontade de Deus, de acordo como filhos de Deus, né? Esse testemunho, essa fé que leva a esse testemunho, sim, isso é como se diz, evidência de uma fé, de uma vida cristã. E o apóstolo nos coloca aqui uma divisão dessas evidências, desses testemunhos, de forma externa e interna. Então o autor nos coloca aqui, o testemunho exterior seria do 6 ao 9, versículos de 6 a 9, e o interior descrito do 10 ao 12. Né? Do 6 ao 9, lembrando aqui, este é aquele que veio por meio de água e sangue. Jesus Cristo não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Quando ele fala de água e sangue, nós podemos traçar um paralelo simples a respeito de duas ordenanças que recebemos de Jesus. Né, o batismo e a ceia. Né? O batismo como um simbolismo da morte da pessoa para o mundo e a ressurreição com Cristo, e a ceia como um memorial do sangue de Cristo derramado na cruz. Né? E esses ele chama de testemunho exterior. Ele aqui está falando diretamente para um filósofo da época, um tal de Cerinto, né?
que ensinava que Jesus de Nazaré tornou-se filho de Deus ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Isso não era verdade, porque Jesus morreu por nós e ele nasceu sendo o Filho de Deus. Deus mandou o seu próprio Filho, ele era o Filho de Deus, né? Então, esse testemunho ele chama de um testemunho exterior. E estes três são os que testificam na terra, né? O Espírito, a água e o sangue. Os três são unânimes num só propósito. Se admitirmos o termo de testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho, né? Então, esse é como ele chama aqui, o testemunho exterior. Tem um outro testemunho que segue-se nos versículos 10 a 12, que é o testemunho, interior, ou seja, o batismo, a ceia, elas são testemunhos para o mundo, né? Aliás, nós batizamos mediante a pública profissão de fé. O que significa isso? Significa que a pessoa publicamente vai dizer e explicar por que acredita em Cristo como seu único e suficiente Salvador. É uma declaração pública, né? Algo que a pessoa faz de forma pública. Como a gente tem uma organização jurídica, um CNPJ em cada igreja, né? E tem um estatuto, então está lá escrito como é que a pessoa se torna membro da igreja, né? Geralmente é por carta de transferência. A aclamação já é uma exceção, que é receber só declarando que aceita a pessoa. E o principal, por assim dizer, é o batismo mediante a pública profissão de fé. Então, é um processo, por um lado, jurídico, para que a pessoa entre na parte jurídica, vamos dizer assim, da igreja, mas é o processo descrito na Bíblia para que alguém se torne filho de Deus. Quer dizer que se eu não sou batizado, eu não sou filho de Deus? Não, no momento que você aceita Cristo como seu Salvador, você já é filho de Deus. No entanto, Jesus deixou umas ordens, né? 2 ordens, que é o batizar e tomar a ceia. Então a gente precisa fazer isso porque se a gente é filho de Deus, a gente ama ao nosso Pai e vai fazer a vontade dele. Ok? Então, o testemunho interior, ele fundamenta a fé. E está aqui do 10 ao 12. 1 João 5, 10 ao 12. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho, em si, para dentro. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então esse é o testemunho interno, né? É o confiar em Deus, né? E entender que Deus está no controle de todas as coisas. Quando a gente fala confiar em Deus e entender que Ele está no controle, né? Eu volto a afirmar que é complicado, porque deixar nossas vidas na mão de Deus é algo que a gente precisa praticar. É complicado porque nós mesmos queremos ter o controle das nossas vidas. Nós nos sentimos mais seguros se assim o for. Mas a gente precisa aprender a estar seguro nas mãos de Deus. Né? Que Deus nos ajude, né, a praticar isso. Né? O testemunho interior, bênção para o cristão, né? Porque ele se torna participante da vida eterna. Né? Aquele que tem o Filho tem a vida, é participante da vida eterna. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem
a vida eterna. Então há uma vitória sobre a morte e a vitória expressa no poder de Deus sobre todas essas coisas, né? Comentário aqui do pastor, ó, o homem sem Jesus nunca conseguirá compreender o que isso significa. Ele precisa ter a Cristo para conseguir entender o que significam estas coisas. Agora, observe uma coisa interessante. O tempo verbal que João usa aqui não é um tempo futuro. Ele não diz que quem crer em Jesus terá a vida eterna. Ele diz, aquele que tem presente, o Filho tem a vida. Aquele que não tem, não tem. Né? Então ele está falando do presente. Ele não está falando do passado e ele não está falando do futuro. Ele está falando do presente. Mas a gente ainda não está na vida eterna. Essa vida vai ser eterna? Não. A vida eterna será depois que morrermos. Mas nós já temos garantido a nossa vida eterna. Já é garantido. Já temos conosco. E ela estará, e gozaremos dela na plenitude quando nós morrermos. Né? Quando a gente morrer, a gente vai gozar da vida eterna de forma plena, né? Quando entrarmos na presença de Deus. Mas o tempo é presente. Já temos. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Tudo no presente. Tudo no agora. Tudo pronto e tudo executado. Bom, o quarto tópico, essa lição tem 4 tópicos, e fala da fé impulsiona a oração. E aí João vai passar a falar sobre intercessão, sobre conversar com Deus, né? Orar por alguém é um ato de amor. Versículo 14, ele diz aqui, esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E olha, eu preciso explicar que muitas vezes as pessoas entendem que pedir alguma coisa segundo a vontade de Deus é só colocar se for da tua vontade e fala tudo que quer, né? A gente também precisa ser um pouquinho mais esperto, um pouquinho mais atento para perceber o que Deus quer das nossas vidas. Se a gente não percebe, a gente pode pedir a Deus que nos diga o que Ele quer. E Ele vai atender. Porque Deus vai ficar, não, vou esperar você descobrir o que eu quero para você. Não. Se você quer se colocar nas mãos de Deus, se quer colocar a sua vida na direção de Deus, fazer a vontade de Deus, peça a Ele. Peça a Ele que esclareça, peça a Ele que diga, peça a Ele que o coloque no caminho de fazer a sua vontade. Eu tenho certeza que Deus não se negará a responder essa oração. E isso significa pedir alguma coisa de acordo com a sua vontade. A gente fica assim, não, mas é tudo que a gente pedir, Deus, né, Deus dá. Então eu vou pedir um carro, vou pedir uma mansão, vou pedir um iate, vou pedir isso, vou pedir aquilo. Não é essa a ideia, né? Será que é essa a vontade de Deus para conosco? Tem uma corrente aí que diz, não, você é filho do rei, tem que ter tudo do bom e do melhor. Nós precisamos alinhar as nossas vontades com as vontades de Deus. Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida? Né? Nós temos que ter uma confiança. Essa confiança a gente chama de fé. Ela é importante para saber que a nossa oração é respondida. Agora eu também preciso ser, como eu disse, esperto na hora de pedir. Eu tenho que saber o que pedir e o que não pedir. Eu vou pedir algo para minha própria perdição? Eu vou pedir algo para o meu próprio mal? Creio que Deus não vai me atender.
vai dizer não, não vou fazer. Eu preciso alinhar a minha vontade com a vontade de Deus. Faça essa experiência, pergunte a Deus o que Ele quer da sua vida, onde Ele quer você fazendo o quê. Pode dar um trabalho, mas Deus vai dar a força. Pode ser desafiador, mas a vitória já é certa. E eu garanto que você vai ser feliz, porque o melhor lugar do mundo para estar é no centro da vontade de Deus. Diz que tem uma música que diz aí que o melhor lugar do mundo para estar é no centro de um abraço. É até gostoso um abraço, mas o melhor lugar do mundo para estar é no centro da vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é perfeita. E ela é a melhor coisa que a gente pode ansiar e querer, né? Então, a nossa fé nos impulsiona a entender que quando oramos de acordo com a vontade de Deus, e não é só se Deus quiser, ou eu quero uma BMW, um iate, um apartamento não, eu quero uma mansão, né? Mas faça de acordo com a tua vontade. Aí não vai receber, mas Deus não me atendeu. Não, você falou que era da vontade dele, que era para fazer da vontade dele. E Deus fez da vontade dele, não lhe dando essas coisas, porque muitas vezes a gente ganha umas coisas dessas, e essas coisas não são nada boas, porque elas nos afastam de Deus, né? Elas criam atividades de manutenção. O tempo que eu tenho é o domingo de manhã, o tempo que eu tenho é o domingo à noite, e aí eu acabo deixando Deus para fazer as coisas que eu quero, as coisas que me divertem, né? Versículo 12, aquele que tem o pai, tem o filho, tem a vida eterna, aquele que não tem o filho, não tem a vida eterna. Se a gente tem o filho, nós gozamos da confiança, da fé em Deus, através de Cristo. Nós gozamos da confiança e da fé em Deus que teremos a salvação. Nós confiamos, nós gozamos da confiança que teremos a vida eterna. Nós já temos a vida eterna. Já temos. Viveremos no futuro em plenitude, mas nós já temos a vida eterna. Bom, partindo para a conclusão, é impossível falar de vida cristã sem falar de fé. Não tem nem o que comentar a respeito desse assunto. No entanto, João deixou bem expresso ali no capítulo 5 a respeito de fé, no capítulo 5 a respeito de testemunho, mediante a fé, e de intercessão. Porque a intercessão, a oração, só pode ocorrer se eu tenho fé em Deus. E o crente, todo crente, né, aquele que realmente é crente, tem fé em Deus, né? Então não há que se falar de vida cristã sem falar de fé. Não há de se ter um cristão que não tenha fé em Deus, né? Ele usa aqui uma expressão, a fé é uma mola propulsora do nosso relacionamento com Deus. Ora, se eu não confio em Deus, vou falar com um ser invisível que eu não confio, que eu não conheço, que eu não sinto, enfim, né? Como eu vou conversar, pedir, confiar em alguém que eu não conheço, que é alguém que eu não confio, em alguém que, enfim, perde o sentido, né? Se eu não tiver na vida cristã uma fé, perde o sentido. A Bíblia também perde o sentido. E olha que a gente conhece aí algumas pessoas que acham a Bíblia uma excelente obra literária, né? A Bíblia é um livro bacana. É um livro bacana. Se você não tem fé que a palavra de Deus, não passará disso. É apenas um livro bacana. Se você não tem fé em Cristo, não tem fé em Deus, ela nunca será para você a palavra de Deus. A oração vai ser só uma ladainha, vai ser uma repetição, vai ser um discurso vazio, falar ao vento.
um monólogo, não é isso? Se eu não tenho fé, oração não faz sentido. E as doutrinas, né? Tudo que a gente entende, aprende, vai ser apenas um conjunto de regras. Um cristão sem fé é um cristão que vive ali num clube social, numa comunidade com regras, com coisas a fazer, com atividades a cumprir e não passa disso. Eu me preocupo quando eu ouço alguém dizer que gosta de ir à igreja porque a igreja é um lugar bom, é um lugar que a gente tem agradável, a gente recebe ajuda, a gente tem comunhão, tem tudo isso, é claro que tem tudo isso na igreja, né? Mas a gente vai à igreja para adorar a Deus, para prestar culto, a gente vai com o coração oferecendo algo, não indo buscar. A gente não vai à igreja para conviver com outras pessoas, a gente vai na igreja para louvar e servir a Deus. E eu só vou conseguir servir a Deus, só vou conseguir louvar a Deus se eu tiver fé em Deus. Né? A fé, então, é essa marca da vida cristã. Né? Pedir a Deus aqui que aumente a nossa fé para sermos servos obedientes, fervorosos de oração, testemunhas fiéis e vitoriosos em Cristo. Né? Isso tudo resume quais são os efeitos da nossa fé. Para pensar em agir, de que maneira eu tenho servido a Deus? Como tem sido o meu serviço a Deus? Será que eu tenho usado essa fé? Ou eu tenho feito um conjunto de atividades bacanas e interessantes, boas, mas boas no sentido de só bons atos, né? Ser vazio de fé. Misericórdia, né? Eu preciso que esta fé, ela transborde na minha vida e ela seja essa mola de propulsora de todas as coisas, né? Como tem sido o meu testemunho, não aquele que eu falo, mas o meu testemunho do dia a dia? Será que o meu testemunho, o meu comportamento, as minhas ações, as coisas que eu faço, refletem a fé que eu tenho em Deus, refletem um relacionamento íntimo com Deus, refletem um Deus que eu conheço? Ou será que eu faço muitas coisas apenas por fazer? Que eu faço muitas coisas como uma regra, como atividades, rotina. Não posso deixar de ir à igreja porque a igreja é uma coisa importante na minha semana. Ela marca o meu domingo, o domingo é do Senhor e por isso eu vou à igreja. Não, domingo é do Senhor, eu vou à igreja também por isso, para louvar, mas para servir, né? Eu preciso que essa fé, né, expresse o meu relacionamento íntimo com Deus, né? E que essa fé seja o testemunho disso tudo, né? Como tem sido a nossa vida de oração? João fala aqui do poder da intercessão, né? Que a confiança que temos nele é que se pedimos alguma coisa em seu nome, segundo a sua vontade, ele vai fazer. Como tem sido a nossa vida de oração, né? Será que a oração prova quem somos? Sempre prova, né? Mas o que ela mostra? Ela mostra uma pessoa que busca a Deus, que busca estar junto a Deus de acordo com a sua vontade? Ou será que a minha oração mostra uma pessoa não busca Deus, uma pessoa cumprindo regras, uma pessoa cumprindo um protocolo? O protocolo está muito em voga ultimamente, né? Tá muito, todo mundo fala de protocolo, né? E sem fé e sem acreditar em Deus, a gente vai à igreja por protocolo, né? Será que a minha oração tem sido só um protocolo? Ou será que eu tenho conseguido orar de coração? Será que ela testemunha da minha fé? Será que ela
tem chegado a Deus. Que Deus nos abençoe e nos ilumine para que esta fé, a nossa fé, seja a fé no Filho de Deus. E que a gente consiga colocar em prática essa fé de uma forma maravilhosa, de uma forma que dê testemunho da nossa vida cristã e que impacte todas as pessoas no mundo ao nosso redor.